Vamos entrando. Gente, eu espero que vocês tenham feito aquilo que a gente indicou, que eu indiquei ontem, né? Que é de ver a aula hoje, fazer o caderno e vir aqui com as perguntas, né? Gente, é muito importante a participação ao vivo, tá? Essa questão de se vai ficar gravado ou não, isso é uma questão que a gente nunca pode ter essa certeza, tá? Por conta do Instagram e tudo mais, tá bom? Então, esse é um momento de participação ao vivo. O momento de participação gravado é lá nas aulas do mini curso, tá bom? Então, vamos aproveitar aqui ao vivo. Isso que é o mais importante nesse momento. Bem, gente, então, primeiro eu quero saber o que vocês acharam da primeira aula. Do mini curso Missão Educar, se vocês gostaram, se vocês se conectaram com aquela mensagem, com as mensagens, né, que eu trouxe. Então, assim, esse eu tô olhando pro lado porque eu tô aqui com algumas coisas que eu quero falar, tá bom? Esse é um mini curso que é para professores que são da educação básica, do ensino superior, professores especialistas, professores licenciados, pedagogos ou professores que não se formaram para serem professores e agora estão atuando na docência. Então, é para todo professor, né, que esteja vivendo algum tipo de complicação mesmo, de dificuldade, né? Os alunos que não respeitam, essa pressão para usar metodologias ativas e para inovar, alunos que não se engajam, alunos que não gostam de estudar, né? Falta de entendimento do porquê realmente você está ali tendo que fazer isso tudo, aonde você deve chegar com a educação. Então, assim, é para professores que vivem dramas no geral, que todo professor vive, que todos nós vivemos, né? O que é muito natural. E o objetivo, né, é justamente contribuir. Por que se chama Missão Educar o mini curso, né? Por que ele traz esse nome? Poxa, Janaína, você quer ensinar um professor a ter alunos motivados, mantê-los motivados do início ao fim da aula, e para isso você chama o mini curso de Missão Educar. O que você quer dizer com isso, né? Porque a gente precisa ter muita clareza de onde a gente quer chegar. E clareza de onde a gente quer chegar, não apenas no porquê educar alguém, ou o que é educar alguém, ou o que é formar um ser humano. Não só esse norte, mas o nosso norte, a nossa missão mesmo na educação. Né? Eu não sei se vocês conhecem aquela música do Zé Cabaleiro, que ele fala, né? Não se move uma montanha por um pálido pedido de alguém que não se ama, todo ouro está perdido. Então, assim, você não vai mover uma montanha, que são as dificuldades que a gente enfrenta em sala de aula e que todo professor enfrenta, né? E que são constantes e sempre serão, porque você está lidando com seres humanos. Você não vai conseguir superar isso tudo por um pálido pedido de alguém que você não ama. É isso que diz na música. E o que isso quer dizer, né? Eu gosto muito desse trecho da música, porque traz justamente a ideia de que se a gente não estiver ali realmente trabalhando por uma missão que a gente sente que é nossa, por uma vocação, é a gente olhar a docência para além de uma profissão, ainda que a gente precise olhar o lado profissão, né, da profissão, o lado profissão da docência, que é para a gente poder estudar, saber como dar uma boa aula expositiva, saber como organizar um trabalho em grupo, saber como gerir uma sala de aula. Então tudo isso é importante, né? É o lado profissão, mas o lado missão, o lado vocação é aquele que vai nos permitir realmente romper todas as barreiras. E hoje, nós professores, nós estamos muito frágeis, né? Nas primeiras dificuldades, a gente sente que a gente está diante de uma dificuldade intransponível, tá? Que não há o que fazer para superá-las, né? E que a sua situação é a pior do que de todos os outros professores. E aí o professor começa a viver uma situação muito complicada, interna, emocional, que impacta inclusive na saúde, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram caso de professores que adoeceram, se não foi o caso inclusive de vocês, né, já terem adoecido, tá bem? Então é por isso que chama Missão Educar, tá bem? Bom, eu vou pedir para vocês irem inserindo as perguntas aqui na interrogação. Eu vou fazer um breve resumo, mas vocês podem fazer a pergunta aqui na interrogação, fica por aqui. E vocês podem aproveitar também e ir aqui nesse
aviãozinho e chamar outros professores que vocês acham que vão gostar de estar aqui, de assistir essa live de hoje, de ver o que eu tenho para falar, de aprender. Professores que você quer que esteja, né, junto com você nessa transformação, nessa caminhada aí, tá bom? Para ser um professor melhor, tá? Então, eu sei que tem muita gente chegando agora por conta do mini curso, então eu quero só brevemente dizer quem eu sou. Quem é meu aluno e está aqui assistindo aula hoje, se tiver algum aluno meu assistindo aula hoje e quiser comentar aí alguma característica que vocês gostam em mim, no meu trabalho, nos meus cursos, né? Aluno dos meus cursos pagos, eu vou ficar muito feliz de ler o que vocês têm para falar. Mais de e-mail, coloca para mim, se você achar a interrogaçãozinha, coloca a pergunta aqui, porque como eu vou falar um pouquinho, para eu não perder a sua pergunta, tá bom? Se todo mundo puder fazer isso, a não ser que você não esteja conseguindo acessar a interrogação, aí tudo bem. Todo mundo, tá? Essa é a mensagem para todo mundo. Se vocês botarem na interrogação, vai ficar mais fácil para eu não deixar de responder, que eu quero responder todas as perguntas hoje aqui. Mas só brevemente, gente, então, meu nome é Janaína, né? Eu sou geógrafa de formação, fiz a minha graduação na geografia, o meu mestrado e meu doutorado na geografia também, tá? Eu trabalhei no ensino fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior e já passei por cursinho pré-vestibular, faculdade pública, faculdade privada, dei aula em ensino EAD e também exerci vários cargos de gestão, tá bom? Fui coordenadora de inovação, fui coordenadora de gerente de internacionalização, fui diretora acadêmica adjunta, fui coordenadora pedagógica, então exerci vários cargos aí, tanto na educação básica quanto no ensino superior também. Teve um momento da minha vida que eu fui ser professora visitante na Universidade de Stanford, na Califórnia, que é uma das maiores universidades do mundo, na Graduate School of Education, que é a escola de educação. E foi muito importante para mim, inclusive para eu saber a educação, para eu ter clareza, né? Tinha alguma coisa na educação que me incomodava e que estava muito distante do tipo de professora que eu almejava ser. E que eu quis ser lá no início da docência, há mais de uma década lá atrás. Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade, eu fui ser professora, eu fui fazer o meu intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal. E durante o semestre que eu estive lá, eu estudei o Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum é o documento pedagógico que regia as escolas jesuíticas, as escolas da Companhia de Jesus de Santo Inácio de Loyola, que durante muitos anos foram as escolas mais importantes na Europa e também nas colônias, incluindo o Brasil. E eu lembro que quando eu li o Ratio Studiorum, eu fiquei encantada, porque eu falei, gente, olha isso aqui, é uma pedagogia superativa. E eu achava que era uma coisa totalmente diferente. Todo mundo fala tão mal do ensino tradicional, e olha só que maravilha. Mas aí eu voltei, né, entrei no projeto Rondon, comecei a fazer um monte de coisas, comecei a dar aula efetivamente assim que eu voltei do intercâmbio, e aí eu fui entrando no mundo e naquilo que as pessoas estavam dizendo que era educar. Então isso é educar e eu fui indo na onda e fui fazendo curso de metodologia ativa e estudei com gente da Dinamarca, dos Estados Unidos, de Portugal, do Chile, da Bolívia, e assim fui estudando. E fui entrando naquela, só que quanto mais eu aplicava aquilo na sala de aula, mais ficava uma pulguinha atrás da orelha. Que eu não sentia que eu estava fazendo certo. E cada vez mais que eu tinha que levar, eu ia vestida, fantasiada, não sei o que. Não é que eu sou contra isso não, tá, gente? Mas quanto mais eu fazia, mais me parecia que eu tinha que fazer mais e mais e mais para poder os alunos se engajarem, se motivarem. Quantas vezes eu saí chorando da sala de aula porque as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava. E eu dei aula para diversas disciplinas desconstruídas, vamos dizer assim, né? Eles sempre me colocavam, Janaína, vai lá, você vai pegar a disciplina de projeto de vida, você vai pegar a disciplina de projeto interdisciplinar. A disciplina mais doida que se criava para poder inovar na educação era eu que pegava, né? E aí eu fui percebendo que aquilo estava se afastando muito do meu ideal de educação. E comecei a fazer um resgate. E a maternidade foi me conectando com isso. E quando eu fui para a Universidade de Stanford, porque eu estava lá, eu estava grávida, e com o meu filho de 1 ano lá, minha mãe foi ficar comigo lá, meu marido não podia, ela foi lá me auxiliar. Aquela universidade maravilhosa, né? Tipo assim,
para com Harvard, não sei o que, eu andando por aquelas ruas, e eu ia assistir as aulas e eu sentia um vazio. E eu falava, cara, não é isso. Esse movimento não é exatamente, não vai resolver a situação. E daí eu comecei a fazer toda uma trajetória de retorno dos clássicos, da pedagogia mais antiga que eu podia estudar, que eu tinha acesso, e vim voltando. E desenvolvi o método 4FE, que eu aplico na prática como professora. E aí eu encontrei a solução para tudo que eu precisava. E daí eu entendi como se faz verdadeiramente para ter alunos motivados. Que eu não tinha que virar uma animadora de festa, que eu não tinha que virar uma contorcionista para ter os alunos motivados, que eu não precisava de um Fab Lab, de um espaço maker, de computadores, de tablets, nada disso. Eu só precisava me colocar no meu lugar de professora, como ele deve ser. E aí foi essa a batalha que eu fui fazendo. Eu vi que várias pessoas foram comentando e eu agradeço muito pelo carinho. Eu não pude ir lendo na hora, mas grata por todos os meus alunos aí que comentaram. E a aluna da Educaetes, assim, é tão legal, porque essa galera tá fazendo os meus cursos, né, pagos e tal, e eles continuam aqui fazendo os gratuitos, porque eu sempre tô passando conteúdo, né? Isso é muito legal, todos são muito bem-vindos sempre. E aí, gente, então é isso que eu trago aqui. O mini curso Missão Educar, em 3 aulas, almeja condensar isso para vocês, tá bem? Eu vou responder as perguntas, mas eu quero só brevemente mostrar para vocês o caderno de exercícios, né? Então, esse é o caderno de exercícios da primeira aula. Então, a gente tem aí as perguntas, né? Que foram estruturadas para vocês fazerem essa meta-análise, essa autoavaliação, e vocês poderem realmente consolidar a aprendizagem de vocês, tá bem? Aqui nessa área vocês podem preencher as 5 armadilhas da motivação e resumi-las. Aqui são os 3 tipos de pedagogia: a ontológica, teleológica e a mesológica, tá bom? Fala um pouquinho do sentido e tudo mais, e depois vocês fazem uma análise aí também voltada para a próxima aula, ok? Então vamos aqui ver as perguntas que nós temos. O que é educar para você? Muito bom. Educar, para mim, é como um despertar, é como um direcionar, tá? Então, o que você faz, como a gente não é capaz de pegar as coisas e colocar dentro da cabeça de alguém, eu costumo fazer uma analogia que eu acho que fica muito claro de entender, né? Se a gente pudesse pegar as coisas e colocar na cabeça de alguém, nenhum filho nunca sofreria. Porque a mãe colocaria todo o juízo ali dentro, todo o cuidado ali dentro, toda a prudência ali dentro, porque nenhuma mãe, nenhum pai quer ver um filho sofrer, não é verdade? Só que a gente não consegue colocar as coisas na cabeça de alguém. O que a gente consegue é orientar, a gente consegue mostrar um caminho, a gente consegue polinizar, né, o mundo com aquelas coisas que a gente acredita e tudo mais. Então, o que a gente faz na educação é um processo muito mais de direcionar, de despertar. Educar, para mim, é direcionar, despertar as pessoas em direção à verdade, tá? A verdade. O que eu considero como verdade? É as coisas, a verdade, né? A aproximação com a verdade significa essa aproximação com o bem também, com a bondade, tá? Então, tem um sentido transcendente. É você encontrar qual que é o sentido das coisas de existirem, por que a gente existe, qual é o nosso sentido de existir, tá? Então, eu sou zero relativista. Não há verdade, não tem certo e errado, o que importa é o que cada um sente, não. Para mim existe certo e errado, sim. E existe uma caminhada para a gente se aproximar, para a gente se direcionar em prol dessa verdade, dessa bondade, tá? Esse bem, esse belo e esse verdadeiro. Tá bem? Então, para mim, educar é isso, é direcionar as pessoas em prol disso. E aí, as pessoas cada vez mais próximas disso, o que a gente terá? Pessoas mais conscientes, pessoas mais prudentes, pessoas que vão agir de uma forma melhor, vão procurar praticar o bem, fazer o bem na vida delas, respeitar as outras pessoas. E daí é isso que começa a acontecer.
essa pessoa bem formada, né, com uma referência de moral, o que ela faz? Ela começa a tratar melhor as outras pessoas, ela começa a compreender mais as pessoas. E daí a gente começa a ter a materialização da oração de São Francisco. Eu não sei quem conhece, mas ela é belíssima, né? Compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amado. Ela passa a exigir menos do outro do que de si mesma, né? Menos do outro. Ela começa a exigir mais de si mesma, do que ela pode fazer por ela diante das situações. Entende? Então, aí sim a gente pode dizer, nesse segundo nível, a formação de bons cidadãos, tá? Porque é uma pessoa bem formada. Então, é a imagem de um homem de braços abertos, né? Essa linha vertical do homem que está representado na logo da Educaetos. A gente tem um homem de braços abertos e as asas, tá? Então, é esse homem, a parte vertical, é ele se formando enquanto ser humano, e aí de braços abertos, ele leva para o mundo aquilo que ele é. A Edith Stein fala isso, a Consuelo Buchon fala isso. A melhor forma de se ensinar é pelo exemplo. Então, a gente ensina principalmente por aquilo que a gente é. E hoje a gente cobra tanto que os nossos alunos têm que ser colaborativos em sala de aula, que eles têm que ser empáticos, que eles têm que respeitar o coleguinha, o maldito bullying e não sei mais o que. Mas como é que é a gente na nossa vida? Como é que a gente trata o nosso colega professor? Como é que a gente trata o nosso marido, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais? Como é que a gente trata os nossos amigos? Então, todas essas coisas dizem respeito a quem a gente é. E dentro da sala de aula, nós somos um ser humano inteiro, nós não somos um profissional que vamos fingir ser uma coisa que não somos. Em algum momento, uma pequena ação nossa, um pequeno olhar, uma pequena palavra vai revelar quem nós verdadeiramente somos. E o aluno vai pegar isso imediatamente. E existe uma coisa até energética, a educação sistêmica, eu não sou a mais conhecida, mas eles falam disso também, né? Aquela educação ligada a Bert Hellinger, da constelação familiar e tudo mais, mas eu não domino muito isso. Tenho vontade de estudar mais. Mas então, nós somos dentro da sala de aula um ser humano diante de outro ser humano. E enquanto a gente não entender a força que isso tem, a educação não será verdadeiramente profunda. E aí hoje, as pessoas têm como objetivo primário na educação formar cidadãos. Só que daí a gente não forma de verdade. A gente forma pessoas com uma moral limitada. O que eu quero dizer com moral limitada? A pessoa sabe que ela não pode fazer determinadas coisas, caso contrário ela será punida, caso contrário ela poderá ir para a prisão, caso contrário ela será julgada, enfim, ela não faz por conta de alguma coisa externa, por uma motivação externa, tá? O que ela pode receber em troca daquela ação amedronta ela e por isso ela não faz. Mas se em algum momento ela se vê sem aquele perigo da supervisão de alguém, se por algum momento ela percebe que não há ninguém olhando e que ela não corre risco, tem grandes chances dela agir com má fé. Ou agir fora das regras. A gente viu isso acontecer no Espírito Santo, quando a polícia entrou de greve. A classe média, né, formada em escolas particulares, foi para a rua roubar os estabelecimentos. A gente vê isso acontecer quando as pessoas param em vaga de idoso ou de deficiente, quando não são idosos e nem deficientes. Então, isso não é a formação de um ser humano verdadeiramente, isso é um adestramento social. E a pessoa tem consciência que ela só precisa fazer aquilo dali quando tiver alguém regulando. Se não tiver, ela pode agir mal, tá? Então, é a mesma coisa que criar um filho, sempre com essa perspectiva da possibilidade da punição, né? E isso é tão intrínseco dentro de nós que eu, como mãe, nem sempre consigo formar meus filhos de uma forma diferente. Eu tenho que me vencer também, porque eu fui formada assim também. E não por maldade, mas pela própria condição das coisas. Como elas foram estruturadas no mindset, a forma de pensar. Então, eu espero que tenha ficado claro aí. Foi uma resposta um pouco longa, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês a forma como eu vejo as coisas, tá? Então, o objetivo da educação para mim
Lá na BNCC fica um bando de cidadão lá, cidadão, pensamento crítico, cidadão. Não, para mim, isso não vale. Eu não penso dessa forma. Eu pego a BNCC e faço um limão daquela limonada, dando essa linha aqui que eu tô falando para vocês. O cidadão é uma consequência. Ele será um bom cidadão, um ser humano bem formado, um ser humano que se percebe em seu conteúdo espiritual e material, um ser humano que não tem apenas como referência de vida o materialismo. Ele entende que a vida é além disso, né? Boa noite. Sim, o mini curso Missão Educar começou hoje. Vocês receberam a aula por e-mail e hoje a gente está na primeira live de Tira Dúvidas, tá? A aula gravada tá lá. Se você não está inscrito, quando sair daqui você escreve no direct pra gente te mandar o link para você receber a aula no seu e-mail. Amanhã também teremos mais uma aula de Tira Dúvidas e depois de amanhã sai a aula 2. Só um minutinho, Moi, você pode fazer um chá? Tá, não, eu já consegui. Bom, Janaína, as metodologias também ajudam os professores? Ajudam. Gente, veja bem, as metodologias também ajudam os professores. O que eu estou criticando e eu estou criticando não é por criticar assim da boca para fora, é por experiência de vida, tá, gente? Eu percebi que o grande problema que estava empacando eu me realizar como professora era justamente o foco demasiado que eu estava dando à pedagogia mesológica, às metodologias, à inovação, a coisas, a recursos, a tecnologia. Eu percebi que eu precisava alinhar com essas outras duas pedagogias, que é a teleológica e a ontológica. Aí sim eu seria bem formada e eu poderia chegar na sala de aula e fazer um bom trabalho. É por isso que o curso de aprendizagem ativa na prática, ele é estruturado na forma do método 4FE, trazendo sempre essa ideia, toda essa ideia, dessa completude da formação. Então, as metodologias ajudam sim. Por exemplo, a Edith Stein diz que os professores ensinam pelo exemplo, como eu falei, pelas palavras e pela ação pedagógica. Então, saber uma boa metodologia para dar determinados conteúdos é muito importante. Se eu vou ensinar a multiplicação, qual que é a melhor forma de ensinar a multiplicação? Se eu vou alfabetizar, qual será o melhor método para alfabetizar? Se eu estou alfabetizando alguma pessoa com alguma dificuldade, uma limitação intelectual, qual que é o melhor método para ensinar essa pessoa? Eu mesmo estou desenhando cadernos geográficos que eu vou começar a comercializar final desse ano para o início do ano, em que eu desenvolvi uma metodologia para o ensino de geografia, porque eu fui vendo os déficits no ensino de geografia e por que eles acontecem. E aí vou começar a colocar isso para rodar e começar a ouvir os resultados das pessoas e ver se isso realmente está ajudando. Então, é uma metodologia que eu estou desenvolvendo para o ensino de geografia, acreditando que ela seja a melhor. Mas é claro, vamos ver. Mas é que eu aplico, né? Então, as metodologias são importantes, mas elas não podem ser isoladas e nem podem ser colocadas num patamar que elas não estão. Quando você coloca a metodologia como a coisa mais importante do ensino, do que acontece na sala de aula, e reduz um professor a um mero facilitador, a um mero assistente, você está acabando com a educação. Um recurso, uma metodologia, uma tecnologia nunca vai ser mais importante do que um ser humano diante de outro ser humano. Isso é a coisa mais importante. O professor é uma figura central dentro da educação e ele precisa ser mantido em sua posição de superioridade também, em sua posição de autoridade, não é de autoritarismo, é de autoridade, né? Porque uma sociedade que não tem mestres, que não reconhece alguém superior, que não reconhece alguém para quem você possa olhar, admirar, ter como referência, reconhecer, ter como guia, uma sociedade que não tem isso, que acaba com isso, é o fim. Isso significa seres humanos que não respeitam as pessoas mais velhas, que não respeitam a sabedoria das pessoas mais velhas,
seres humanos que não querem aprender, que não valorizam o conhecimento. Porque como a gente obtém conhecimento? Ouvindo as pessoas mais velhas, as pessoas que têm mais conhecimento, as pessoas mais estudadas. E você sabe um indício de que a nossa sociedade não respeita os mais velhos e nem a tradição? É o jeito que a gente trata os idosos. Os idosos são aquelas pessoas que são desatualizadas, que não sabem mexer em tablet, em celular, que não sabem baixar foto, que não sabem... É sempre assim. É sempre alguém que não sabe falar do jeito que a gente fala, não conhece as nossas gírias. É sempre alguém desatualizado, alguém que sabe menos do que a gente. O que é um absurdo. Como é que uma pessoa que viveu o dobro do que a gente, muitas vezes, né? Ou às vezes mais do que o dobro, às vezes um pouco menos, é alguém desatualizado? Que atualidade? Então, o conhecimento mais importante que existe é o conhecimento da atualidade? Então eu digo para vocês, estamos no buraco. Estamos no buraco. Se o conhecimento mais importante que existe é o conhecimento da atualidade, a situação ficou, então, a bagaça está instalada. Entende? Aí eu pergunto para Moisés, gente, vocês podem mandar mensagem para Moisés para perguntar para eles. Eu adoro sentar na frente de uma pessoa de cabelos brancos e ficar conversando, eu fico horas. Adoro conversar com velho. Tá? Adoro. Velho e velha. Criança, eu gosto muito de criança, mas eu confesso que eu me despertei mais para crianças quando eu, né, com a maternidade. Sempre gostei mais de jovens para ser professora, né? Mas assim, de bater papo mesmo, tem que ter cabelo branco. Por isso que também quando surgiu a minha franja branca, eu amei. Eu tô com o cabelo virado desse lado, a franja branca não tá aparecendo. Porque eu gosto de escutar histórias. E aí, muitas vezes, eles chegam assim... Eu já ouvi várias vezes isso, de vários. Antigamente, a gente sentava na mesa, todo mundo junto, se reunia para almoçar, para jantar. Para a gente levantar da mesa, tinha que pedir licença. Coisas que eu acho belíssimas. Eu, sinceramente, acho belíssimo. E estou instituindo isso na minha casa, tá? Da gente almoçar junto, de pedir licença. E eles sempre vão trazendo uma pérola no modo de ver, no modo de pensar, como é que eram as coisas. E eu encho de pergunta. Porque eu olho para uma pessoa mais velha e sinto que eu tenho ali a chave para me conhecer também, para conhecer a história do meu país, para conhecer a história do meu povo. E quando são idosos da minha família, para conhecer a história da minha família. Então isso é muito importante, tá? E essa é uma grande marca de que a nossa sociedade ela está falha, ela está fraca, ela está frágil, essa falta de valorização dos mais velhos, tá? Eu vou caminhando, né? Não sei nem como é que eu chego nisso. Entendi, lembrei. Então o professor, ainda que ele não... Tem professores mais idosos, mas mesmo eu, que não sou uma pessoa idosa, né? Estou com meus 34 anos. Mas eu sou mais velha que os meus alunos. Na verdade, eu já tive alguns alunos mais velhos do que eu na faculdade, né? Mas, de todo modo, o que eu represento ali? Eu represento uma pessoa que está em condição de ensinar alguma coisa porque tem algum conhecimento a mais. Quando você quer igualar o professor e o aluno, tá todo mundo construindo conhecimento junto, o que importa é o bate-papo, é ali, a socialização, não sei o quê. Você acaba com essa referência de vida que aquele ser humano vai precisar para sempre, de reconhecer a autoridade, de reconhecer que ele precisa, né, ter uma referência, ter um arquétipo, um exemplo. É ele ler literatura e aprender com a vida dos personagens. É ele ler os mitos, é ele ler os clássicos e ele sentir que ele precisa aprender. Que não é ele fazer o que ele quer da vida dele. Existe um jeito ideal ou melhor de se viver. Não é simplesmente eu vou viver pelo meu prazer, pelo aquilo que eu quero, tô de boa na lagoa. Entendeu? Não é isso a vida. Uma pessoa dessa vai sofrer muito. Ela pode ficar postando no Instagram um monte de foto lindo e belo na praia, no Caribe, pagando de feliz, mas na realidade não vai ser. Entende? Porque a gente sabe, gente, o que é preciso para viver. É preciso saber viver, né? Mas a gente sabe, no fundo a gente sabe. Só que a gente tem que buscar as respostas na gente e não nos livros que estão nos dando para ler. Porque a maioria dos livros estão dando um caminho que, com toda sinceridade, a gente tem que questionar.
A gente tem que questionar. Então, o meu conclame, vamos dizer assim, aquilo que eu quero trazer aqui é: nós, professores, precisamos nos colocar no nosso lugar, sermos essa referência. Para sermos essa referência, nós precisamos nos autoeducar. Nós precisamos aprender a colaborar, aprender a ser empáticos, né? Ter um rumo para a nossa vida, procurar ser pessoas honestas, né? Pessoas que têm palavra, que cumprem a palavra, buscar esse caminho para que a gente possa ensinar verdadeiramente. Eu digo para vocês, se você quer uma vida cômoda, uma vida pautada no prazer e no eu vou fazer aquilo que eu quero nesse momento e, sabe, don't worry, be happy apenas, entendeu? Então muda de profissão, por favor. Porque ser professor é uma decisão que implica em autotransformação. Ser professor é uma decisão que implica em autolapidação, coragem e humildade para ver as nossas falhas e procurar ser uma pessoa melhor pela responsabilidade que nós temos de, diante dos nossos alunos, sermos pessoas que deem bons exemplos. Entendem? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então, se um aluno nosso vê a gente sendo desonesto, a gente falando que vai fazer uma coisa e fazer outra, destratando, ofendendo, falando palavrão. Mas hoje a gente tem a lógica do brother, né? Tem muita mãe querendo ser brother de filho, né? Pai querendo ser brother e professor também querendo ser brother. Então, assim, eu não sei. A galera vai ficar meio assustada comigo. Mas é porque, às vezes, algumas coisas vocês podem achar que eu sou meio radical. Mas eu entendo também, tá bom? Respeito. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu mesma não bebo bebida alcoólica, né? E, pra mim, eu acho estranhíssima essa coisa de vão pro bar com os alunos, entendeu? Eu acho. Mas muitos professores fazem isso e são bons professores, tá? Mas eu preciso dizer, isso aí eu já... Mas ok, né? Agora, já fui para muita saída de campo com aluno. A Sara, por exemplo, trabalha comigo na Educaetos, ela foi minha aluna, hoje ela é minha parceira. Eu sempre fui amiga dos meus alunos. Não entendo que eu não fui amiga, eu sempre fui amiga de sentar no intervalo, no recreio, antes da aula. Se me chamavam para aniversário, eu ia. Não é que eu não tinha essa relação, entendeu? De amizade, eu tenho, mas não me incomodo que me chamem de senhora, mesmo sendo jovem, sabe? Por quê? Porque isso mostra uma questão de respeito mesmo, né? Mas assim, nunca deixei também passar do limite. Quando passava, eu dava um alerta, ó, vamos com calma aqui, que não tá legal, né? Ainda mais os menininhos. Faculdade hoje só pensa em números. Como trabalhar motivado a criar cidadãos com tanta pressão? Primeiro, vamos pensar em criar seres humanos, tá? E não é nem criar a palavra, já estão criados, tá tudo aí criado em volta da gente, inclusive a gente. Vamos pensar em formar seres humanos, tá? Eu utilizo a ideia de formação da Edith Stein, que ela se referiu muito em São Tomás de Aquino, tá? Então, o que é formar um ser humano? Formar um ser humano significa permitir que tudo aquilo que ele tem em potência dentro dele, ele consiga tornar ato. Tornar ato significa ter aquilo como cotidiano na sua vida, né? E ele ter o hábito da virtude, das coisas boas, né? Da prática de coisas boas, de coisas saudáveis. Ele ser uma pessoa que encontre a sua própria vocação, aquilo que ele deve fazer. Quantos jovens, né? Quantas pessoas vivem um drama realmente sem saber o que eu quero fazer da minha vida, para onde que eu tenho que ir, porque as escolas não possibilitam isso hoje, né? Se você for ver, por exemplo, lá no Hatch Studiorum, que é esse documento que eu falei para vocês que rege as escolas jesuíticas de 1599, lá o professor já vai percebendo as inclinações dos alunos e o currículo ele é flexível. Aí o aluno ele continua na teologia, ou ele vai para outra, ou ele fica nos casos, ou ele muda fica mais um ano de retórica. Tudo de acordo com as inclinações que ele vai mostrando, os interesses que ele tem. Eu tenho uma filhada muito querida, que ela hoje, por exemplo, ela está no pré-vestibular.
E ela está vivendo uma dúvida muito grande do que ela deve fazer, o que ela deve escolher, né? E é muito normal. E eu vivi isso também, na idade dela, de pré-vestibular. Eu também vivi essa dúvida, né? E ainda mais porque eu queria fazer geografia. Geografia é uma ciência com 0 status. Vamos botar assim, menos 10 status, né? Eu lembro quando eu falei com a minha mãe que eu ia fazer geografia, ela fez assim... Filha, por que você não faz publicidade e propaganda? Aquilo mexeu muito comigo. E eu fui fazer publicidade e propaganda. Eu fiz 2 anos e meio. E daí eu larguei e falei, não, é geografia que eu quero. Daí eu banquei. Depois ela falou, ai, que bom que você fez o que você quis e tal. Mas ela não fez por mal, tá, gente? É porque realmente, geografia, né? Então, às vezes a gente fazer as escolhas da nossa vida, se a gente não tem muita clareza das coisas, do porquê, da segurança também, né, dentro de nós, se a gente não conseguiu vivenciar as nossas inclinações ali, aquilo que a gente queria fazer, né, seguir, que a escola hoje não permite isso, a gente vive muitas dúvidas, né? E a faculdade particular, ela pensa em números, sim. Ela pensa em números porque ela precisa pagar as contas, tá? Então, eu sei bem de perto, gente, porque eu exerci alto cargo em faculdade, tá? Na verdade, vamos dizer assim, o terceiro maior cargo, né? Era o reitor, a diretora acadêmica, eu era diretora acadêmica adjunta. O que foi uma alegria para mim, foi uma honra para mim, foi um grande aprendizado. E assim, a faculdade precisa pensar no número, gente, essa que é a realidade. Só que eu também não posso dizer que nenhuma faculdade particular esteja pensando em número e não esteja pensando na qualidade, tá bom? Eu também não sou dessas. Eu vi muitas pessoas lá dentro realmente pensando em qualidade. Só que a grande questão é que o que eles entendem por qualidade está muito pautado na metodologia, entendeu? Eu quero mais inovação, porque é isso que está todo mundo dizendo que tem que fazer na educação. A pessoa só está lendo os teóricos contemporâneos, então ela está fazendo o que ela acha que é o melhor. Então, eu não tenho essa visão de que na faculdade particular não tem ninguém pensando em qualidade, essa frieza de número. Eu, que estive na gestão, né? E vi muitas pessoas, conversei com muitas pessoas, participei de muitos eventos com outras universidades privadas, não tenho essa visão, tá? Não tenho isso para dizer aqui. Não é isso que eu tenho para dizer aqui. Pelo contrário. Mas, assim, o caminho que eles estão entendendo que é o melhor, para mim não é. E quando eu fui vendo isso, eu vi que eu tinha que sair. Que ali eu não poderia fazer isso. Não poderia continuar. E estou muito feliz de poder estar aqui na Educaetes falando disso. Agora, tem universidades, sim, que aí é o número seco, acabou, 0 preocupação com a qualidade. E existe também uma tendência, já antes de pandemia, de para ganhar em números, ter mais disciplinas EAD e disciplinas híbridas. Tá? E esse movimento vai se fortalecer ainda mais. Só que, infelizmente, nós não somos bem preparados nem para dar aulas boas no ensino presencial, no ensino superior menos ainda, porque a maioria dos professores não são formados para serem professores, mesmo que tenha feito mestrado não ensina ninguém a ser professor. Então, nós não somos formados nem para dar aula no presencial, quanto mais na educação à distância. Eu fui coordenadora do ensino híbrido durante um tempo. Dei a disciplina, porque todos os projetos que eu coordenava, eu também fazia questão de estar na sala de aula, para viver o que os professores estavam vivendo. Foi muito difícil para mim. E eu tinha que ajudar os professores a encontrarem uma solução de uma coisa que também estava difícil para mim. Então, assim, sabe? E o pós-pandemia, vocês podem ver que isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer mais ainda. Vai acontecer mais ainda. Para ganhar eficiência, e aí existe uma pressão aí que está acontecendo no ENAD que eu estou precisando acompanhar melhor, de currículo por competência, tá todo mundo querendo fazer currículo por competência, é um trem assim, meu Deus do céu. E nada de trazer as coisas essenciais, do porquê educar, de como educar integralmente, mercado de trabalho bitolado, consciência. Por que tem que desenvolver competência socioemocional? Porque você vai precisar disso no mercado de trabalho, porque você vai precisar disso na entrevista de emprego. É sempre com uma motivação extrínseca, entende? Nunca é porque você precisa buscar ser uma pessoa boa. Porque você precisa chegar mais perto, né? Daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é verdadeiro. Né?
E o nível mais elevado disso, que é se aproximar a Deus, aí é menos ainda, né? Aí as pessoas vivem dentro das escolas, dentro das universidades, como se Deus não existisse. Você não pode falar essa palavra Deus, que é anticientífico, né? Então, assim, você vai estar educando para quê? Né? Você está educando para quê? Né? Então, mas a escola é laica. Ok, a escola é laica, não tem problema. Tá? Na escola, ou seja, a escola não é de uma religião específica. Não é que não tem problema, mas ok, a escola não é de uma religião específica. Compreendi. Agora, mas qual que é o sentido? Vocês estão entendendo? Mas vamos fechar esse adendo aí, porque ele é longo. Janaína, boa noite. Os professores também se motivam com as metodologias ativas? Sim. O que acontece? Na hora que você vê uma pessoa falando, vem fazer um curso de metodologia ativa, pai, eu vou te ensinar 5 metodologias ativas detalhadas, você fala, cara, tá aí a solução. Uhul! Ano que vem, segunda-feira, vai tudo mudar, vai tudo ficar melhor. E quando você entra na sala de aula, o que acontece? Funciona um dia, funciona no outro, mas não funciona no outro, aí já não funciona direito, aí depois você vê que você tem que achar mais coisa. De repente, o seu objetivo de vida é ter que ser criativo. E de repente você tem que criar atividade mais legal, mais maneira para você poder ganhar o concurso, não sei aonde, da fundação, da não sei o que. Aí vira uma maluquice, na verdade. Essa que é a verdade, é assim que eu fui me sentindo. E Design Thinking, Cowspilot, Peer Instruction, e PBL, e eu começava a dar formação, dei várias formações, em vários lugares, fora do país, eu ia dar formação, porque, eu insisti, tá, gente, eu insisti, não, é isso aí, é bonito mesmo, vai funcionar, vai dar, vamos lá, aí eu fui ficando, então, mas parece que é a solução, sabe por quê? Porque é uma solução cômoda, você achar que uma metodologia vai resolver todos os seus problemas. Mas não vai. Mas por que não vai? Porque não é isso mesmo. A ideia de você realmente modificar a educação, ela é muito mais profunda, ela exige muito mais trabalho. Então, o curso de aprendizagem ativa na prática, por exemplo, ele tem 16 módulos, dando toda essa caminhada, todo esse percurso para isso. Entende? A gente tem que aprender a redigir boas perguntas. Agora falando de coisas ligadas a metodologias, tá? Saber redigir boas perguntas. A gente tem que saber desenhar bem uma atividade. A gente tem que saber produzir boas avaliações. Coisas que, assim, a metodologia ativa em si, ela não vai fornecer. Mas tem algumas metodologias ativas que eu considero riquíssimas. E são as que eu ensino no curso, tá? Que podem ajudar muito. No curso de aprendizagem ativa na prática, que eu tô falando. Sua motivação de ser professora me encanta e super me identifico. Que bom, Joelma. Fico muito feliz, querida. Joelma, de novo. Sou sua aluna do Plano de Aula Inovador e vejo que você nos diz que precisamos e queremos ouvir. Que bom. Fico feliz, querida. Sou professora de inglês. Mas está difícil motivar os alunos nas aulas online. Pode sugerir alguma linha? Mas é isso mesmo. Você é professora de inglês particular ou na escola? E se for na escola, realmente os alunos já estão bem cansados, né? Os particulares ainda estão conseguindo, às vezes, umas coisas melhores, assim. Mas olha, tem muita coisa na raiz disso, viu? O que acontece? A gente não conseguiu se preparar para as aulas online, elas simplesmente aconteceram, né? A gente está tendo que dar um jeito de resolver essa situação, né? E aí tem algumas coisas que acabaram ficando soltas, né? Por exemplo, assim, o aluno às vezes não ligar vídeo, né? Então fica muito complicado você realmente fazer um bom acompanhamento se você não está nem vendo os alunos. Então tem muitos professores que realmente a sua sala de aula os alunos ligam se puder ou se quiser. Isso atrapalha bem. A questão do uso do chat também, né? As regras para o uso do chat e tudo mais. Às vezes na sala de aula física você já vai ter dificuldade dos alunos falarem inglês para participar, né? Imagina na aula online. Então, o que eu fiz para ajudar os professores nisso, né? Eu fiz em todos os meus cursos, eu coloquei um bônus com 21 aulas, tá? Sobre aulas remotas, para dar uma ajudada nesse caminho aí para as aulas remotas. Mas é isso, assim, o que você está vivendo de desafio, todos estão vivendo. Eu não vou conseguir dar todo um caminho aqui agora,
tá? Porque isso tomaria uma live inteira, como já teve, inclusive. Mas uma coisa importante para mim, é fundamental que todos liguem o vídeo. Segundo, você tem que ter regras muito claras e que sejam seguidas e garantir que elas serão seguidas, tá? Eles não vão te amar no início, quando você estabelecer as regras, mas você é a professora, entendeu? E você que sabe como as coisas têm que funcionar. E aos poucos, sentindo segurança e vendo ordem na sala de aula também, eles vão se soltando. E aí você vai, claro, procurando alguma coisa ou outra para poder tornar eles, deixá-los mais atentos. É muito importante o início da aula ter um gancho, tá, gente? Ter alguma coisa que já prenda os alunos ali junto com você, até o final da aula. Então isso é muito importante também. Um bom início de aula é muito importante. Entrei na Educaetes agora, muita coisa boa você compartilha. Que bom! Darilene. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Ai, olha a pergunta, gente. Eu vou deixar alguém responder aí nos comentários. Mas eu vou falar sobre isso, sabe por quê? Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso até por causa de um comentário que surgiu lá na comunidade do Facebook. Mais ou menos assim. A pessoa falando, tá? A professora. Ou o ser humano professor, né? Eu acho um absurdo você não dar certificado. Você não me certificar pelo meu tempo que eu estou me dedicando a assistir o seu minicurso. Foi isso que a pessoa escreveu. E ainda mais um tanto, tá? Eu leio uma coisa dessa, eu fico triste. Eu fico triste. Porque é esse professor que está em sala de aula, que tem essa lógica de pensar. Eu tô aqui, eu, Janaína, com 2 meninos pequenos, fiz um mini curso inteiro, 3 aulas, editada, vocês viram lá, né? Assim, gravei e botei lá. Editada, toda bonita, com imagem. Criei uma página para colocar o negócio lá. Criei uma comunidade do Facebook. Criei um canal do Telegram. Um canal do WhatsApp. Redigi e-mail, né? Fazendo post aqui no Instagram. Tô dando live ao vivo. Vou dar live ao vivo essa semana toda respondendo perguntas. Fiz um caderno de exercícios que vocês viram, a coisa mais linda. Um layout todo bonito, todo estruturado. E a pessoa vem me dizer que brigar comigo, eu não vou dar um certificado pelo tempo que ela vai se dedicar para assistir o meu minicurso, como se fosse um favor para mim ela assistir meu minicurso. Então, o que acontece, gente? Eu simplesmente apaguei o comentário, porque eu me recuso a deixar no comentário desse dentro da minha comunidade que eu criei. Ignorei. Tá? Ignorei. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os meus minicursos gratuitos já tiveram certificado, mas desde o último não existe mais certificado. Porque eu percebi que eu estava sendo envolvida por professores que eu chamei de professores vampiros. Professores que só vinham pelo certificado e depois agiam de forma muito agressiva. Eu recebi muitas mensagens agressivas, muitos e-mails agressivos, falta de respeito. Porque toda a geração de certificado era automática e dava problemas por motivos diversos. Muitos acabaram não recebendo por conta disso, por causa desses problemas. Só que eu sempre expliquei desde o início que eu não ia poder mexer depois manualmente. E aí, eu simplesmente cancelei, tá? Então, hoje, o minicurso, ele tem bem menos pessoas inscritas do que ele tinha antigamente. Mas, tô muito feliz. Tô muito feliz. Não quero professores vampiros em volta de mim, junto de nós. Não é esse meu movimento. Eu não quero alcançar o mundo inteiro. Eu quero alcançar professores que querem vir junto comigo, sonhar junto comigo por uma nova educação. Que, para mim, é um resgate de uma educação antiga. Porque, para mim, formar um ser humano, educar um ser humano, é o mesmo. O sentido de educar um ser humano é o mesmo desde que ser humano é ser humano. Então, o que a gente precisa fazer é um resgate. É claro, se adaptando às realidades do mundo de hoje. Então, só para contar isso para vocês, viu, gente? Venha pelo conhecimento. Quem quer certificado? E eu não estou dizendo que a pessoa que perguntou isso é um professor vampiro, não, tá bem? Vou deixar isso bem claro.
Mas quem quiser participar do meu mini curso é pelo conhecimento. O certificado agora é só nos cursos pagos, tá? Menos na EdProf, porque a EdProf ela não tem fim, então não tem como certificar. Gostaria de saber um pouco mais sobre a pedagogia mesológica. Bem, existem 3 pedagogias, né, de acordo com a Consuelo Buchon. Pedagogia ontológica, que é a gente responder as perguntas essenciais do que é educar, o que é um ser humano, é a gente ter essa base filosófica e até teológica, tá? Responder as perguntas essenciais, o que as coisas são por si mesmas, tá? A gente saber disso. Aí a gente tem a pedagogia teleológica, que são os fins educacionais, que é onde a gente quer chegar. Então, qual é o meu norte, né? É para Roma que eu quero ir? Para onde que eu quero ir? Então, qual para mim o que é formar um ser humano, né? Para onde eu quero conduzir esse ser humano que eu vou formar? Qual é a minha missão na educação? Qual é o sentido da área de conhecimento que eu leciono? Quais são os objetivos de aprendizagem da minha aula? É tudo ligado ao norte, tá? Onde eu quero chegar. O norte, que é onde você quer chegar, é a primeira coisa em intenção, mas a última em execução. É o que a Consuelo Buchon fala também. Então, a primeira coisa que você pensa é no norte, onde você quer chegar, mas é o último lugar que você vai chegar. Tem até aquele poema da Ítaca, né, que é muito legal, assim, a viagem a Ítaca, né, fazendo uma referência às obras de Homero. Então, a gente tem toda a viagem, Ítaca é o ponto final, mas toda a viagem é onde se realmente aprende, se desenvolve, né, a pessoa cresce, a pessoa vai se formando, né, e aí ela chega naquele norte em algum momento. Os nortes maiores são aqueles que, né, é de uma vida inteira, né? Por exemplo, formar um ser humano é uma vida inteira, a gente nunca para de se formar, né? Mas aquele objetivo de aprendizagem que você tem na aula, aquilo já é uma coisa mais palpável, que você vai alcançar ali um pouco mais perto, mas não deixa de ser a última coisa que você vai alcançar. É a primeira que você vai pensar, mas é a última coisa que você vai alcançar. Por isso que ela diz, é a primeira coisa em intenção, mas a última em execução. Tá? E aí a terceira pedagogia é a pedagogia mesológica, que são quais meios que você precisa usar para chegar aonde você quer chegar, tá? Para alcançar os fins que você quer chegar, que você quer alcançar. Então, se você decidiu que é para Roma que você quer ir, como é que você pode fazer para chegar a Roma, tá? E aí é que envolve toda a parte de ação pedagógica, né? Que a gente precisa conhecer também, né? Vamos dizer assim, seria a parte de profissão, né? Nossa, que a gente tem que saber como fazer. Por que vocês estão aqui há 1 hora me ouvindo, interessados, comentando? Muitos devem estar fazendo anotações, estão aprendendo, mesmo eu dando aula expositiva. É isso que vocês têm que se perguntar. Porque essa resposta é que vai fazer vocês darem uma aula expositiva do caramba, que os alunos vão assistir a aula inteira e não vão querer que acabe. Não é simplesmente falar, é muito cômodo falar, a aula expositiva tem que acabar. É tradicional demais, acabou. A pessoa que fala isso fica aqui ouvindo uma live. Não tô falando que são vocês, tá, gente? Mas fica no Instagram ouvindo uma live de 1 hora, de 2 horas. Então, como assim a aula expositiva tem que acabar? Eu tô dando uma aula expositiva. Entende? A gente não para pra pensar. A gente lê as coisas, estão escritas ali no livro, fulano falou, o cara de Harvard falou, a gente começa a repetir o negócio. E não para pra pensar. Entende? Então, a gente não podemos viver assim como professores. A aula expositiva não acabou, nem tem que acabar. Agora, a gente tem que aprender a dar uma boa aula expositiva. É isso que a gente precisa. A gente desaprendeu, de fato. Tá? Desde a escola ali positivista, que é uma escola moderna, não é uma escola tradicional. A gente começa a ver que copia o livro inteiro no quadro, manda todo mundo copiar no caderno, e fica aquela coisa assim, né? Dá uma aula, não pode interromper para fazer uma pergunta. Aí agora já pode interromper, mas também já não está dando aula. Então, fica um negócio complicado. Mas é claro que é bom trabalhar com projetos, que é bom trabalhar em grupo, que é bom trabalhar em pares. Isso tudo é muito importante também, gente.
Como um prof poderia trabalhar com exposição itinerante de ciências em escola? Seria um mercado viável? Exposição itinerante, Leide, não sei. Eu não sei se eu entendi bem. Depois você me escreve no privado, tá? Às vezes você tá falando essa coisa do mercado, tá mais ligado a EdProf, né? A escola de professores. Me manda no privado depois o que você pensou, para eu ver se eu consigo te auxiliar, tá bom? Escrito é melhor do que áudio, tá? Como entender melhor a frase toda pedagogia deve se pautar em uma filosofia? Tá, isso é muito legal. Vários autores falam disso, tá bom? Então, o que acontece? Você não pode definir uma pedagogia sem você ter uma base filosófica anterior, que é justamente essa resposta. Do que você entende que é um ser humano? Do que você entende que é educar um ser humano? Do que você entende que é formar um ser humano? Como é que você vai definir qualquer coisa, qualquer prática, qualquer pedagogia mesológica mesmo, tá? Se você não tem essa visão antes, você não responde isso antes. Isso nos falta. Nós ficamos, aqui quem foi formado para ser professor, 4 anos na faculdade. Às vezes fez mestrado e ninguém botou vocês para refletirem sobre isso. A gente só fala em cidadão hoje em dia, pensamento crítico, autonomia, protagonismo, essas coisas generalizadas, que não é que elas estão erradas, mas a forma como elas são colocadas previamente. E a coisa prévia é o que é educar. Vamos à etimologia da palavra. Isso que significa. Quais vem sendo o sentido de educar? Como é que as pessoas vêm educando ao longo do tempo? Ok, o que é um ser humano? De que é composto um ser humano? São essas coisas que a gente tem que refletir, né? Então, um ser humano tá vivo, de repente não tá mais. Aí a pessoa vai lá no velório e vê o corpo da pessoa. Cadê a pessoa? A pessoa tá ali? A matéria tá ali, mas a pessoa tá ali? Não, a pessoa não tá. Então o que era a pessoa? Se ela não tá ali mais, mas a matéria tá ali. Então a pessoa não era só matéria. Ela era alguma coisa a mais. Vocês estão entendendo? É a gente ter a prática da nossa vida de querer entender, de querer perguntar, filosofar. Porque se a gente não entende o que é ser humano, como é que a gente vai formar ser humano? Eu garanto para vocês que um marceneiro entende de madeira, que um ferreiro entende de ferro. Eu garanto para vocês. Um eletricista entende de eletricidade. Então, por que a gente não entende de ser humano? E aí a gente tem uma filosofia clássica lá de 2000 e tantos anos, quase 3.000 anos, que já vinha respondendo, olha, o ser humano, ele é triparte do composto de corpo, alma e espírito. Então o que é alma? O que é espírito? A gente caminhar para entender as coisas. E se você não quer buscar por uma base teológica, porque você não tem religião, não tem problema. Eu não fico aqui falando de religião. Meu objetivo não é esse. Agora, não dá pra gente não caminhar nem para uma base filosófica boa, profunda, real. Por isso que eu recomendo a filosofia grega. Mas para estudar filosofia grega, a gente tem que deixar de ser esse analfabeto funcional que nós somos. A gente vai ler Machado de Assis e a gente acha difícil. Por quê? Porque a gente não foi bem formado linguisticamente. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que ler literatura. Sabe? A gente tem que se dedicar à nossa formação para a gente poder pegar uma filosofia e conseguir compreender, né? E conseguir respondendo essas perguntas, né? Porque se a gente não entende o que é um ser humano, a gente não vai conseguir formá-lo. E hoje as pessoas falam formar integralmente um ser humano, elas falam assim, é o cidadão, o profissional e o pessoal. É isso que eles falam de formação integral, né? Só que dividiu 3 coisas ali que pra mim, sinceramente, não funciona muito. É uma perspectiva, é uma forma de ver, ok. Mas mesmo assim, o que é esse pessoal? Não responde. O que é esse pessoal que você quer formar? Né? Então a gente vai vendo muitas pessoas que às vezes são muito bem sucedidas no seu trabalho, né? São muito bem sucedidas ali, vice-presidente, CEO, não sei o que lá. Aí o relacionamento dela, a família dela, o casamento, a relação com os filhos, a pessoa não é completamente feliz, e nem quem está em volta dela, né? Então, uma das coisas que... Vou falar isso aqui para vocês. Uma das coisas que foi me afastando do meio corporativo dentro da educação, além de não ser uma educação que eu queria praticar, foi que as pessoas, todas as mulheres que eu trabalhava diretamente com elas, estavam se separando. Todas. Eu voltei da minha segunda licença maternidade,
Todas as mulheres casadas que trabalhavam diretamente comigo, estavam se separando. Então aquilo foi muito impactante para mim. Foi muito impactante. Eu falei, não, olha só, tá vendo? A coisa não tá funcionando bem na vida da pessoa. Né? E não tava na minha também, porque eu trabalhava demais. Trabalhava 52 horas semanais. Entende? Eu tive que botar meu filho na escola com 5 meses e meio. Fui fazendo os ajustes na minha vida, né? Para viver de uma forma que eu realmente acredito. Então é isso que eu convido vocês. Mas essa transição foi assim, de 1 ano e meio para 2 anos. Foi uma coisa que eu pensei e já fui fazer. Não sou inconsequente. Então vocês também fazerem esse movimento na vida de vocês, ter um plano de estudo, de querer conhecer as obras clássicas, de querer ler, de querer se formar. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é humildade. Tem muitos professores que chegam aqui e se incomodam, me atacam, mas o que eu posso fazer? Eu estou falando daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou vivendo, que eu ainda estou em transformação. Muitas vezes vocês vão me perguntar de um autor que eu já ouvi falar, tenho muita vontade de ler, ouço boas referências, mas não consegui ler ainda. Porque a minha vida é bem corrida. E a minha prioridade são os meus filhos, sempre serão. Eu adoro vocês, adoro estar com vocês, mas a minha prioridade são meus filhos. Gente, vamos finalizando. Já deu o horário. Deixa eu só ver mais uma pergunta aqui. Mas a perguntar sobre a educação tradicional, como encaixar ela na nossa realidade? A verdadeira educação tradicional, a verdadeira educação clássica, ela é super encaixável à nossa realidade. Na verdade, ela deveria ser. O problema é que ela não está encaixada na nossa realidade educacional. Então, é uma formação linguística de alto nível, sabe? Uma boa formação em linguagem, né? Alcançando o nível da retórica, uma boa formação matemática, uma boa formação literária, uma boa formação moral. Eu indico ler Ratio Studiorum, para todo mundo eu recomendo que leia. Beleza, gente? Então vamos finalizando. Olha só, não se preocupem, acho que teve mais perguntas. Vocês ainda têm amanhã, tá? A live de amanhã, antes de liberar a aula 2, ainda temos a live de amanhã à noite, 21h33, tá? Então eu aguardo vocês. Lembrem, importante é assistir ao vivo, isso é o mais importante. Para vocês estarem aqui, para vocês acompanharem, responderem as perguntas, é o que vai editar o movimento da live, tá? Deixe para assistir gravado as aulas lá do mini curso. Então amanhã, 21h33, deem uma pensada nisso que a gente conversou hoje, formulem mais perguntas e tragam amanhã, eu espero todos vocês aqui, beleza? E depois de amanhã a gente vai ter a liberação da segunda aula, tá? Se você não está recebendo informação pelo Telegram, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, avisa a gente no privado. Se você quer convidar outros professores para o mini curso, pode pegar o link com a gente também para você compartilhar, viu? Você acha que são professores que você quer que vivam essa transformação junto com vocês, que você quer que estejam aqui junto com vocês, tá? Leia o Ratio Studiorum, é o documento que regia as escolas jesuíticas. Tá bem? Então, eu tô pensando se eu tinha mais alguma coisa para falar que eu não tô falando, mas acho que eu falei tudo, né? Ah, sim. E é muito importante participar ao vivo também, porque podem aparecer surpresas ao longo das lives ao vivo. E também, no domingo, na nossa derradeira live, a gente vai ter uma super surpresa, tá bom? Só para quem vai ficar sabendo, quem estiver na live ao vivo, ok? Gente, muito obrigada. Tudo de bom para vocês, tá bem? Fiquem bem, boa noite e até amanhã. Encontro vocês às 21h33 aqui. Vamos juntos humanizar a educação? Tchau, gente!